Fala galera! Hoje nós estamos indo para o 27º dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. E hoje é o último dia que nós vamos falar a respeito de personagens das histórias em quadrinhos dos Guardiões da Galáxia. Nós temos feito uma minissérie dentro da nossa devocional, né? Cada dia falando sobre um dos membros dos Guardiões da Galáxia e mais algumas pessoas em volta ali desse universo dos Guardiões. E hoje, o personagem que nós vamos falar será a Nebulosa, a irmã de Gamora, filha de Thanos. Antes da gente dar continuidade, nós vamos ler o nosso texto base de hoje, texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Pausa aí seu vídeo para você procurar nossa Bíblia, então dê play para continuarmos o nosso estudo. Provérbios 14, 30 nos diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos falar então um pouquinho a respeito da Nebulosa. A história da Nebulosa ela não acontece se nós não ligarmos a ela outros dois personagens que foram os que a gente já falou aqui no início do vídeo: Thanos e Gamora. A Nebulosa ela foi criada junto com a Gamora por Thanos, né? As duas sendo filhas ali adotivas de Thanos. E Thanos tinha objetivos para elas, que elas se tornassem grandes guerreiras, para que um dia uma das duas pudesse substituí-lo ali em seu reinado de terror, né? Só que nesse processo, principalmente ali para a Nebulosa, ela passava por muito sofrimento e muita humilhação. Por quê? Thanos fazia com que a Nebulosa e a Gamora duelassem uma com a outra. No começo, ambas ali não se conheciam muito, né? Tinham acabado de ser adotadas, né? Mas elas não tinham exatamente um sentimento uma pela outra. Não por isso também que elas se odiavam ou algo do tipo. Mas ao serem colocadas para uma lutar com a outra, começou ali uma rivalidade grande entre elas. E por que essa rivalidade? Porque Thanos não queria apenas ver quem vencia ali no caso, mas ele queria também usar aquilo para que elas pudessem crescer e uma meio que ter inveja ali da outra naquela luta que elas tinham. E com isso, Gamora sempre ia ganhando, ia derrotando ali a irmã Nebulosa. E Nebulosa, cada vez que perdia uma luta para sua irmã, o pai dela, Thanos, substituía uma parte de seu corpo por alguma peça mecânica, a fim de que ela melhorasse e tivesse mais condições de poder enfrentar a irmã de igual para igual. Mas no final das contas, a Nebulosa teve seu corpo praticamente todo composto por peças metálicas. Isso gerou uma grande revolta dentro ali de Nebulosa. Uma contra o seu pai, porque ela tinha raiva de seu pai, porque a única coisa que ela queria de seu pai era aceitação. Ela queria que ele gostasse dela no final das contas. Mesmo sendo um tirano, alguém horrível, ela queria que Thanos gostasse dela. Mas sempre como Gamora vencia, Thanos se referia sempre a Gamora como sua filha preferida. E Nebulosa também sentia uma profunda inveja de sua irmã Gamora por ter esse papel que ela queria ter com seu pai, Thanos, né? Ou seja, a Gamora tinha tudo aquilo que a Nebulosa queria no final das contas. E mais uma coisa que a Nebulosa sentia, que a gente pôde descobrir no segundo filme dos Guardiões da Galáxia. A Nebulosa também queria ter um relacionamento de fato com a sua irmã, saber que ela se importava com ela. Mas a cada vez que a Gamora a vencia em batalha, ela pensava: poxa, no final das contas a minha irmã não se preocupa comigo, porque ela sabe que se eu perder, a cada vez eu vou ter uma parte do meu corpo desmontada, uma parte substituída por peças. Pois é, o drama que a Nebulosa viveu foi muito grande. Mas nós queremos falar com você a respeito de dois pontos dentro deste drama que a Nebulosa viveu. O ponto da competição com sua irmã e o ponto da inveja. A respeito de competição, nós vamos ler um texto que se encontra em Gênesis capítulo 4, versículos 4 a 5. Gênesis 4, de 4 a 5. O texto diz o seguinte: Abel, por sua vez,
trouxe as partes gordas da primeira cria de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Se você conhece essa história, você sabe que Caim acabou matando o seu irmão Abel por inveja daquilo que Abel tinha feito. Às vezes a inveja nos leva a condições como esta, de nós tomarmos atitudes mais drásticas, por queremos estar em uma outra condição e de repente a gente encontra alguma pessoa que está naquela condição. Aquilo nos aflige de certa forma a ponto de nós querermos fazer algum mal para aquela pessoa que às vezes não tem nada a ver com aquilo. E mesmo que tenha a ver por ter feito algum mal para a gente, nós entendemos que como cristãos não é a postura que nós devemos ter. Nós não devemos sentir inveja uns pelos outros, mas sim nós devemos entender que somos todos filhos de Deus. E que todos temos um lugar no coração de Deus e todos temos propósitos específicos e que às vezes serão diferentes. Como a gente já comentou em outros devocionais aqui nossos, às vezes a gente quer se colocar no lugar de outras pessoas, viver a vida de outras pessoas. Mas precisamos entender que Deus muitas vezes permite que nós vivamos coisas diferentes até que nós entendamos que o que Ele quer pra gente não é necessariamente aquilo que nós queremos para nós. Às vezes é um plano diferente. E ao aceitarmos isso, nós vamos poder superar essa questão de inveja. E a respeito de competição, eu queria ler um outro texto com você que se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 3, e depois vamos ler o versículo 11. Gênesis 37, versículo 3, e depois o versículo 11. O texto nos diz o seguinte: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E o versículo 11 diz o seguinte: Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Aqui é um outro exemplo da inveja e da questão de competição também, né? Os irmãos de José tinham muita inveja dele. A gente já falou também sobre ele em outra devocional. Os irmãos de José tinham tanta inveja de José, que acabaram quase que o matando, mas o venderam como um escravo para outros povos. Isso tudo para nós refletirmos a respeito de como a inveja, a competição, pode nos levar a fazer coisas horríveis. Tanto com pessoas, mesmo que aquelas que não servem a Deus, mas até com as que são nossos irmãos em Cristo. Uma coisa que nós precisamos pensar é que, ao invés de competir com os nossos irmãos, nós devemos cooperar com os nossos irmãos. Quero ler um outro texto ainda com vocês que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. O texto diz o seguinte: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é para nós entendermos que às vezes nós queremos competir até mesmo com as pessoas que estão dentro da igreja, e às vezes até em questões ligadas à igreja. No reino de Deus não há espaço para competição. Até porque, como a gente já comentou, Deus tem um propósito para cada pessoa, um papel para cada pessoa, e para isso Ele dá dons diferentes a cada pessoa. Se você está competindo com o outro, você está fazendo isso, no final das contas, não para Deus, mas para si mesmo. Você quer talvez o orgulho, o status daquilo que você está fazendo, mas de que adianta isso? Deus, que em secreto vê tudo, Ele pode ver o seu coração. Ele vai saber qual a sua verdadeira motivação. Mas, como cristãos, a nossa postura deve ser não de competir, mas sim de cooperar. Se você está fazendo algo e algum irmão seu faz aquilo parecido, louve a Deus por isso. É mais alguém que está servindo a Deus. Procure até ajudá-lo. Se mostre humilde, mostre que o importante para você não é que o seu trabalho, aquilo que você faz, apareça e seja melhor. O importante é o que será apresentado diante de Deus. E se
no trabalho de uma outra pessoa você puder colaborar para que aquilo fique melhor ainda e aquilo seja reconhecido por Deus, faça isso. Porque Deus vai olhar não exatamente a qualidade daquilo que está sendo feito, mas de fato as intenções que estão levando a ser feitas. Ele vai ver que uma pessoa consegue fazer aquilo com qualidade, mas ele vai ver que você, preocupado em oferecer algo melhor a Deus e não algo melhor aos seus próprios olhos e das pessoas, você não se preocupou em ser o melhor, mas você se preocupou em ajudar alguém a fazer o melhor a ele. Você está cooperando com aquela pessoa. E ao invés de inveja, de ter esse sentimento de inveja de outras pessoas, tenha o sentimento de inspiração. Ao ver algo que alguém faz bom, ao invés de você sentir inveja daquilo, se inspire, se motive com aquilo para você saber, poxa, eu posso me espelhar naquilo para tentar fazer daquela forma também. Não por querer fazer igual, algo do tipo, mas por você querer oferecer o melhor a Deus. Neste sentido de comparação, nós podemos fazer isso. Ver bons exemplos para nos inspirarmos. Lembra que nós falamos também isso em outras devocionais? Nós nos inspirarmos em outros irmãos, outras pessoas que servem a Cristo, para que aquilo que nós fazemos em louvor, em honra a Deus, possa ser cada vez melhor também. Essa é a nossa devocional de hoje. Vou pausar aqui a nossa música para que nós possamos orar. Não sei se em algum momento na sua vida você sentiu inveja de alguém, competiu com alguém. Normalmente isso acontece com as pessoas até mais próximas de nós. Às vezes com os nossos irmãos ali da família mesmo, com algum parente, amigo próximo, algum irmão em Cristo. Lembre-se, você não precisa competir com ninguém. Porque você tem um caminho único. Um caminho que Deus separou para você. Deus vai olhar a sua vida neste caminho que Ele trilhou, que Ele traçou para você. Ele não nos coloca, assim como Thanos fazia com as filhas dele, uma para lutar com a outra. Mas Deus nos coloca um para apoiar o outro, ajudar o outro. Então lembre-se, ao invés de inveja, se inspire no trabalho das pessoas, naquilo que elas fazem. E ao invés de competir, coopere com as pessoas, ou seja, trabalhe em conjunto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem trabalhado em nossas vidas para que não sintamos inveja daquilo que o Senhor tem feito para outras pessoas, mas que nos inspiremos com aquilo, vendo, Senhor, que a fidelidade de outras pessoas para contigo lhes concede também bênçãos e também rendem trabalhos para que outras pessoas possam se achegar a Ti. Que isso nos inspire a fazer o mesmo, não por querermos ser melhores que as pessoas, mas sim porque nós queremos, Senhor, que aquilo que nós façamos seja de bom grado a Ti, Senhor. E por isso nós nos inspiramos naqueles que vemos que fazem um bom trabalho. E que ao invés de competirmos, Senhor, nós possamos todos trabalhar juntos. Afinal, nós somos um único corpo. E o corpo ele não trabalha separado, cada parte fazendo uma coisa com um objetivo diferente. Mas o corpo trabalha em conjunto, mesmo fazendo coisas diferentes, mas para que cheguemos ao mesmo objetivo, Senhor. Que a Tua igreja, como conjunto, possa Te agradar, Senhor. Possa lhe prestar um culto, e não só um culto de reunião em si, mas um culto de fato, de espírito e verdade, que possamos Te adorar assim como o Senhor merece, Pai. Assim que eu te oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Essa foi a nossa devocional de hoje. Vejo vocês na próxima.